Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje nós vamos falar sobre validade do conhecimento. Isso existe? Bom, vamos discutir um pouco a respeito. Este canal, claro, voltado para conhecimento, voltado para o amor pelos livros, para o magistério e para a área de letras. Fica o convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. E claro, que curta o vídeo, pois essa é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá. Este é um tema que em algum momento eu já pensei em trazer aqui para o canal, até porque de alguma forma ele já faz parte do cotidiano do canal. É muito frequente que as pessoas deixem aí nos comentários dos vídeos a respeito de algum livro, se ele ainda é atual, se vale a pena lê-lo na contemporaneidade, se a gramática tal perdeu a validade, etc. Venho respondendo aos comentários, mas tenho vontade de tratar disso num vídeo. Esta semana, durante uma aula no doutorado, um professor chamou a atenção para isso, Essa ideia que as pessoas têm na contemporaneidade de que as obras perdem a sua validade, entre aspas, de que o conhecimento, de alguma forma, pode ficar ultrapassado. Levantou esse questionamento, criticou algumas posturas, um posicionamento que se parece muito com o meu, e, enfim, eu decidi que seria a hora de trazer este tema aqui para o canal. É lógico que quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu não acredito em validade de conhecimento, sempre busco conhecer obras de diferentes épocas, de diferentes ideologias também, diferentes posicionamentos, inclusive aqueles com os quais eu não concordo. É óbvio, isso é uma escolha bem particular, isso tem a ver com um projeto de vida intelectual que envolve o desejo de conhecer o máximo de posicionamentos possíveis. Você não precisa aderir a esse projeto, mas eu venho aqui discutir, para além das minhas inclinações pessoais, essa questão da validade do conhecimento. Quando alguém me pergunta a respeito de gramática, eu sempre digo da seguinte forma: uma gramática, uma boa gramática jamais perde a sua validade. Porque um substantivo, eu uso o exemplo do substantivo, mas um sujeito, um objeto direto, vai ser um substantivo, um sujeito, um objeto direto amanhã, como foi ontem, como será daqui a 100 anos, como foi 2000 anos atrás. Na frase "a menina foi à escola", a menina sempre vai ser sujeito, Não existe essa de sair dessa categoria, de ser considerada depois como verbo ou coisa do tipo. Não existe. É lógico que o exemplo é exagerado, mas ele busca lembrá-los do seguinte: que ainda que algumas noções dentro de um livro, dentro do pensamento de um autor, sejam rebatíveis ou fiquem por si só essas algumas noções ultrapassadas, entre aspas, mas, de um modo geral, suas ideias, quando ele é um bom autor, elas nunca perdem a sua validade. Daqui a pouco eu saio do âmbito da gramática, Continuo aqui dando exemplos de gramática, mas eu vou falar além disso. Mas digamos, você pega aqui a obra de Manuel Said Ali. Não é, obviamente, uma gramática atual. Essa gramática aqui tem o quê? 100 anos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. E, claro, ela não está de acordo com o novo acordo ortográfico, Na verdade, ela não está... é muito capaz de que ela não esteja de acordo nem com o acordo anterior, que é da década de 70, se eu não me engano. Ainda assim, os conceitos que ela traz de gramática, não de ortografia, essas questões mais específicas, mas os conceitos que ela traz de gramática, eles são universais, eles são relevantes independentemente da época que você ler este livro, independentemente da língua. Inclusive tem isso, Muitas dessas gramáticas, quando você vai ver as referências, os autores consultaram obras de gramática do espanhol, do francês. Por quê? Porque conceitos, de um modo geral, eles são universais, como eu já disse. Um substantivo é substantivo hoje, como foi como foi 2000 anos atrás, como será daqui a 1000 anos. Mas ele é também um substantivo aqui, como ele é na Espanha. Entendem? Lógico, a nomenclatura pode variar.
mas o conceito ele continua valendo. Entendem o que eu quero dizer? Mas o que eu falei aqui em termos de gramática pode ser aplicado a qualquer outra obra. Eu estava relendo recentemente um capítulo daquele livro As Margens da Ficção, de Jacques Rancière. Eu não vou mostrar aqui para vocês porque eu acabei deixando ali fora da biblioteca, eu saí com ele hoje. Um livro que reflete sobre a ficção, né, sobre a narrativa no âmbito literário, e ele retoma a obra de Aristóteles. Percebam, 2.500 anos de validade de uma obra que todo dia é comentada por um novo texto, um novo autor, um estudioso que vem ou para ratificar ou para retificar as suas ideias, mas que retorna a Aristóteles. Claro, algumas pessoas também podem entender como um exemplo exagerado, né? Afinal de contas, Aristóteles é um grande mestre. Mas eu diria o seguinte, que de um modo geral o conhecimento produzido por autores que foram fundamentais em suas épocas, ele não perde a validade. A importância de conhecer esses autores, ainda que você não concorde com eles, ainda que as ideias daqueles autores não sejam aproveitadas 100% por você, mas é válido na medida em que você toma noção de um pensamento que foi fundamental para o desenvolvimento da sua área do saber, né? Você que é do direito, você que é independentemente da área, não apenas em letras, mas você sabe que existem grandes nomes. Por mais que o Código Civil lá no direito ele tenha sido refeito, né? Nós temos uma versão do Código Civil, acho que é de 2002, uma coisa assim. Mas é lógico que muitos daqueles grandes juristas que escreveram sobre direito civil durante o século XX e até anteriormente tem muita contribuição a dar, ainda que em alguns aspectos eles estejam desatualizados. No campo dos estudos literários, por exemplo, é lógico que todos sabem que o formalismo russo ele não é a tendência atual de estudos, né? Ele ficou bem datado ali no século XX e tal, mas eu acredito que todos concordam que uma obra como esta aqui é fundamental para todo estudioso de literatura, entender o desenvolvimento dos estudos literários, entender alguns conceitos fundamentais e ajuda também, ainda que você não aplique no seu trabalho de pesquisa sobre a literatura, ajuda também você a entender um pouco da literatura. Garanto que ajuda. É uma obra fundamental para muitos, ainda que essas pessoas não a utilizem como a referência fundamental ali nos seus estudos. Eu tenho uma opinião que é até um pouco polêmica, né? Eu acho o seguinte, que existe muito mais chance o seu estudo se tornar ultrapassado quando você só lê o que está na atualidade do que quando você tem um olhar mais panorâmico. E aí você diz, olha Wesley, mas como assim? Gravem uma coisa, tudo que é muito atual, ele tem uma inclinação natural para o exagero e muitas vezes até para o radicalismo. Na ânsia de negar o que vinha antes, a atualidade muitas vezes exagera. E lá na frente, outros pesquisadores já tendo baixado um pouco aquela poeira, aquele momento inicial de embate entre duas correntes, uma que está morrendo e a outra que está ascendendo, muito desse embate é construído em cima do radicalismo e depois quando a poeira baixa, o pessoal vai refletindo e percebe os exageros. Eu já falei aqui para vocês que o conhecimento ele é um grande ciclo, né? Ele é uma roda que gira constantemente. Então as tendências elas se sobrepõem e é muita inocência você pensar que você chegou no ponto ideal, né? Você não saber que o que hoje é tido como grande referência, como a grande novidade, daqui a 30, 40 anos já vai começar a ser rebatido e tido como ultrapassado, é uma postura complicada. Você deve ter isso em mente. E quando eu digo que quando você só estuda o atual, você corre o risco de ficar datado, é justamente nesse sentido. É justamente no sentido de que suas contribuições no campo de estudo ao qual você se dedica, elas vão conter tanta influência desse momento atual que quando ele for suplantado, suas ideias também serão. Toda grande corrente, ela teve os grandes mestres.
E eles não vão deixar de ser importantes nunca, ainda que a corrente tenha ficado superada, né? Então, o formalismo russo tem os seus, o pessoal lá do século XIX tem os seus, autores que até hoje são lidos, até para se rebater, não necessariamente para se concordar, mas são lidos. Agora, aquele monte de epígonos, aquele pessoal que se apaixonou tanto por aquela novidade, que se rendeu unicamente a ela e que passou a reproduzir aquelas ideias, enfim, só lia aquilo e só construía seus trabalhos em cima daquilo, os epígonos, eles são esquecidos. Eles morrem junto com a corrente. O conhecimento que eles produziram deixa de ser relevante à medida que aquela corrente já não está na crista da onda. Então é importante você ter essa noção. É muito importante que você não se deixe levar unicamente por um posicionamento, que você sempre busque retomar outros autores, como, por exemplo, Jacques Rancière fez, né? Eu citei aqui a leitura de Jacques Rancière, que se debruça sobre Aristóteles, traz um monte de contribuições novas, rediscute algumas opiniões, mas não se detém apenas em estudos contemporâneos. É um autor que justamente por isso ele se destaca um pouco mais, né? Tem uma visão de todo e assim tece considerações mais amplas, mais profundas, mais adequadas. Eu acredito muito nessa postura, a postura em que você, enfim, não descarta aquilo que foi produzido anteriormente, você toma algumas obras como referências para o seu trabalho, obras antigas, claro, mas obras atuais também, que você também não fique lá preso no passado, né? Porque aí você começa a flutuar num universo paralelo, você fica deslocado dentro do mundo do conhecimento, né? Do mundo acadêmico ou até fora do mundo acadêmico mesmo. Então, o ideal é você fazer sempre essa relação constante entre grandes autores, grandes referências, como eu tenho, por exemplo, o próprio Aristóteles como uma referência. Citando só dois, eu tenho também Antônio Cândido, né, que é um autor do século XX, ou seja, né, não está produzindo aí atualmente, mas tem ideias que eu sigo que são ideias extremamente atuais, de autores que estão produzindo. Venho recebendo com muito respeito as ideias de Julian Fuchs a respeito do romance, né? Não concordo com todas, todavia é um autor que eu trouxe para os meus estudos, é uma referência contemporânea, um livro que saiu faz 2 anos, na verdade. Então percebam, aliar tudo isso dá a você uma noção mais ampla da realidade, do seu objeto de estudo, daquela área de conhecimento na qual você está inserido. E claro, nem tudo daquilo que ficou no passado você vai aproveitar, mas ler, conhecer, debater, propor ressignificações, eu acho que é o trabalho do intelectual, né? Daquele que se pretende denominar como pesquisador. Ter alguns autores que você considera como pontos de partida para as suas discussões, seja concordando ou discordando, e aliando sempre passado e presente, porque isso te ajuda a entender melhor o futuro, a traçar metas de futuro que não te deixem datado quando a roda girar, né? Que não façam com que você seja apenas um epígono, apenas alguém que segue aquela maré ali, aquela avalanche, e depois, quando tudo aquilo passar, você vai ficar com suas ideias ultrapassadas também. Se você quer construir um conhecimento relevante, primeiramente para você, né, para que você se aproxime mais dos contornos da sua área de conhecimento, mas ao mesmo tempo, se você produz também conhecimento, que o seu conhecimento seja relevante para várias e várias gerações, que não morra daqui a algumas décadas, a alguns anos. Isso é fundamental, e essa postura de não entender que só o que vale é o que está aí colocado na contemporaneidade, que tudo que está no passado merece ser esquecido. Essa postura não casa de forma alguma com alguém que pretende adquirir e compartilhar um conhecimento perene. Eu acho que a contribuição desse vídeo está justamente naquele ponto em que vai te fazer refletir, peraí, mas eu quero ficar datado, né? Quando tudo isso aqui sair do auge, eu quero que minhas ideias saiam também.
Eu quero ser apenas um epígono, apenas um reprodutor das ideias aí que estão no auge. Bom, fica aí o convite para reflexão, espero que tenha sido relevante para todos vocês, né? Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.